Saúdo os amados irmãos com a paz do Senhor Jesus. Quero louvar a Deus pela vida do nosso pastor Edson, pastor titular dessa congregação tão abençoada, dessa igreja tão abençoada. Louvar a Deus pela sua vida, por nos dar o voto de confiança e compartilhar conosco a sua tribuna, o seu púlpito, não é, meu pastor? É uma honra muito grande. Quando ele nos convidou, meu coração exultou de alegria no Espírito Santo. É uma honra muito grande ministrarmos a palavra do Senhor. E como é o nome da missionária? A que estava louvando, como é? Luciane. Eu costumo pedir confirmação no culto, né? Na hora, assim, da mensagem. Te prepare e tudo, mas a gente quer estar sempre na direção do Espírito Santo, não é verdade? E ela falou sobre dispensação, na dispensação do Espírito Santo. Aí eu disse, meu Deus, olha, Deus já está confirmando, ó. Eu digo, tomara que ela não fale muito, né? Porque senão ela vai pregar a mensagem que eu ia pregar e aí ela vai pregar de novo, né? Né? Estamos ligados no Espírito Santo, amém? A mensagem que nós queremos pregar, o meu estilo de pregar é muito parecido, eu percebi isso quando eu vim aqui, meu estilo de pregação é muito parecido com o nosso pastor, o pastor Edson, é muito parecido, assim. Então, os irmãos não vão sentir muita diferença. Então, para titularmos a mensagem, as três dispensações bíblicas, tá? E nós vamos falar sobre as três dispensações no ponto de vista do apóstolo Paulo. E essas três dispensações, do Pai, do Filho e do Espírito Santo, nós vamos entender como Deus manifestou todo o seu projeto em nos alcançar. E com isso, aprove a Deus usar testemunhas. Então, nós vamos entender sobre a questão de testemunhas. Deixa eu colocar o óculos aqui, que só à vista só dá para ler isso. Hebreus, capítulo 12. Carta aos Hebreus, capítulo 12. Não se sabe o autor, quem é o autor, mas existem linhas de pensamento, existem alguns teólogos que acreditam que, por causa do estilo do escritor, venha a ser o apóstolo Paulo, mas nada certeza, só especulações. Já está aí o texto, Hebreus capítulo 12. O versículo 1. Hebreus capítulo 12, a partir do versículo 1. Ô bênção, dá para acompanhar já aqui. Portanto, nós também, pois, que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia. E corramos com paciência a carreira que nos está proposta. E aí, com essas nuvens de testemunha, nós vamos então voltar os nossos olhos. Isso vai nos ajudar. Olhando para quem? Jesus, autor e consumador da nossa fé, o qual, pela alegria, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Olha o resumo, né? A vista, a visão, o resumo da revelação aqui do escritor, de todo o projeto de Deus, e ele consumou, ele é o autor da nossa fé, e ele está sentado à destra de Deus Pai Todo-Poderoso. Quantos podem dizer amém? Amém. Podeis tomar o vosso assento, nosso pastor já orou por nós, e não é necessário a gente orar. Oração maravilhosa, abençoada.
Bom, queridos, quando nós vamos fazer a aplicação, nós olhamos para o texto e, às vezes, até podemos imaginar tão grande nuvem de testemunha. Quem seria? Olhar o primeiro ponto, a gente pode dizer assim, né? Não é mal, não está errado. Ah, irmãos, a nossa nuvem de testemunhas que nos odeia, que o texto está falando, são nossos vizinhos, são os colegas de faculdade, são as pessoas que estão nos observando, são a nossa nuvem de testemunha. Quando a gente vai fazer uma aplicação, é muito bom, pode usar, mas não é bem isso que o texto está falando. O texto não está se referindo. O senhor não acredita que... Acredito, mas tem outro texto para a gente analisar sobre isso. Por exemplo, Jesus disse que nós somos o sal da terra e a luz do mundo. Então, aí as pessoas estão nos observando, nós damos testemunho. Aí o Senhor completa dizendo, se nós formos... Nós não podemos ser insípido. Se o sal não dá testemunho, se o sal for insípido, não vai servir para nada, a não ser lançado fora e pisado pelos homens. O texto está falando, está contextualizado, com a ideia. Mas aqui não é o que o escritor está se referindo. Como vamos entender? Quem são essas testemunhas? Essa nuvem de testemunha. Preste atenção que o termo que ele está usando é nuvem de testemunha. Uma nuvem. Nós que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha, deixemos todo o embaraço e o pecado. Quer dizer, o pecado, ele é embaraço. Sim ou não, igreja? O pecado é embaraço, embaraça a nossa vida. É o que faz divisão entre nós e Deus. Então, tão de perto nos rodeia, deixemos, corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Então, quando nós percebemos quem são essas nuvens de testemunha, nós acabamos entendendo, né? Elas nos ensinam e nos fazem olhar para quem? Para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Então, como uma regra básica de interpretação, nós sabemos que não se pode interpretar texto fora do contexto. Aí a gente vai entender quem são essa grande nuvem de testemunha. Que é o contexto, o que está antes e o que está depois. Então, dentro dessa regra, qual é o capítulo que está antes do capítulo 12? Capítulo 11? O que está escrito lá no capítulo 11:1? Meu mano Pomede, coloque lá, não vai ficar com ciúme, tá? Ali está papai e mamãe, e quem chama de mano é porque é irmão. Não vai ficar com ciúme, tá bom? Papai e mamãe está bem ali, tá bom? Então, esse é meu mano. 11, Hebreus 11:1. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não... O 2. Porque por ela, pela fé, os antigos alcançaram o quê? Os antigos alcançaram. Quem são esses antigos? Aí você já sabe. Como é que a gente chama esses antigos que estão aí? A galeria dos heróis. É muito bom pregar para quem tem Bíblia. Eu estou pensando e já estão na ponta da língua, né? Então já sabe. Então você já sabe, não precisa explicar. Então quem é a grande nuvem de testemunho do capítulo 12 de Hebreus? A galeria dos heróis da fé que está no capítulo 11. Então nós vamos entender a figura que o escritor usa, porque quando você olha para uma nuvem, né? Como é que é quando você olha para a nuvem? Aqui em Belém, como é que é? Você olha para a nuvem, aí você vira para o irmão, diz assim, meu irmão, hoje vai chover. Por que vai chover? Rapaz, porque essa nuvem está carregada. A nuvem está escura. Daqui a pouco vai cair chuva. Não é assim? É ou não é? Mas quando não vai chover? Então, peraí, que negócio interessante, né? Que você pode tomar direção observando as nuvens. Hoje vai chover, irmão? Não, hoje não vai chover, não. Por quê? Porque as nuvens estão espessas, está tudo clarinho. Não vai chover. E não chove. Aí o que o escritor está dizendo? Gente, nós olhamos para a vida desses antigos. Olha só. E eles nos dão, com a sua vida de testemunho. Eu estou sentindo a presença de Deus.
eles nos dão direção. Tudo que eles viveram, todas as experiências que eles tiveram com Deus, sempre vai apontar para quem? Para Jesus. Quem era no Antigo Testamento Jesus? A semente da mulher tão esperada, é ou não é? Então eles fizeram tudo que eles obedeceram ao Pai, que guardaram a palavra, foi na esperança do Messias. Então por isso que o escritor vai olhar e vai dizer, olhando, nós estamos rodeados de uma grande nuvem de testemunho, quer dizer, nós conhecemos a história, nós vimos as experiências que eles tiveram, e olhando para essas experiências, nós chegamos à conclusão, eles esperavam o Jesus que haveria de vir. E nós já recebemos aquele que eles esperavam, Jesus de Nazaré. Ou eu posso sentir a presença, aleluia, do Senhor. Eu sinto um fogo na minha vida, de analisar isso. Mas preste atenção que a palavra testemunha é muito importante a gente entender, porque existem textos que citam, eu vou pedir para o meu mano Pome de colocar aí, está bem aqui anotado, como era o sistema de testemunhas, porque a testemunha é o quê? É alguém que viu, é chamada testemunha ocular, alguém que viu com seus próprios olhos, como é que chama? E no inquérito, assim, meu pastor, me ajude aí, e num julgamento, num tribunal, essas pessoas elas vão testemunhar. Só que, deixa eu ver aqui, Deuteronômio 17, capítulo 17, o 6 e o 7. Então você vai ver que era uma ordenança de que quando fosse trabalhar um tribunal, uma situação em que se fosse dar um veredito, precisava da ajuda das testemunhas, era o quê? Por boca de duas testemunhas, será morto o que houver de morrer. Quer dizer, se era olho por olho, dente por dente, se matou, morre. Por boca de uma só testemunha, não morrerá. Então, a testemunha, para a gente entender, Deus trabalhou com testemunhas. Nós somos testemunhas. Mas o primordial da testemunha é que a testemunha viu. E tem outros textos que eu não anotei aqui, mas tem outro texto que diz, não poderia ter falso testemunho. Porque se houvesse falso testemunho, essas pessoas seriam julgadas também. Então não pode existir. Então quando é que se sabe que o testemunho é verdadeiro? Quando o testemunho é de duas ou mais testemunhas. Então nós já entendemos o que é testemunha, ok? Nós já entendemos o que é testemunha. Agora, tem algo que eu quero mostrar para vocês sobre essa questão do ser testemunha, só para provar, só para comprovar. É muito importante a gente olhar esse texto aqui, que Jesus, João 8,12. Olha o que Jesus fala sobre ele, tá? Ele fala que o 17, bota lá, 8,17. É o 8,17, meu pastor. Bote lá 8,17. Também, na vossa lei, Jesus está falando com os fariseus. Ele é a luz do mundo, ele é o Senhor. Na vossa lei está também escrito que o testemunho de dois homens é verdadeiro. Duas testemunhas. 18. E eu sou o que testifico de mim mesmo, e de mim testifica também o Pai que me enviou. Que ele diz assim, eu dou testemunho de mim. Aí os fariseus disseram, mas tu está dando testemunho só de um, então tu não vale teu testemunho. Aí ele fala, não, eu dou testemunho de mim, e eu sou o que testifico de mim, e de mim também o Pai que me enviou. 19. Aí olha o que diz lá. Disseram-lhe, pois, onde está teu pai? Jesus respondeu, não me conheceis a mim, nem a meu pai. Se vós conhecesseis a mim, também conhecerias a meu pai. 20, que é o contexto que fica bem compreensível. Essas palavras disse Jesus no lugar do tesouro. Em outras traduções está escrito no lugar do gasofilácio.
né, ensinando no templo, e ninguém o prendeu porque ainda não era chegada a sua hora. Quer dizer, ele está ensinando sobre isso e era a hora do quê, gente? Era o culto. Mas era a hora do quê? Do gasofilácio, do tesouro. Ou seja, era a hora da oferta. Ele ensina isso e diz, agora pode tirar a oferta. Aí o pessoal tira a oferta e ninguém mexeu com ele. Tá? Então você viu que Jesus ele também fala com base no Antigo Testamento sobre as duas testemunhas. Quem entendeu, diga amém. Amém. Entendemos isso aí. Tá. Agora que nós entendemos a questão das testemunhas, certo? Nós vamos então passar à dispensação. Então, a dispensação é em Efésios, capítulo 3, versículo 9. Efésios, capítulo 3, vamos para a carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 3, versículo 9. Então, o apóstolo Paulo vai mostrar para nós, não numa ordem cronológica, mas ele vai mostrar para nós as três dispensações. Quais são as três dispensações? Do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E essas três dispensações, o agente, claro, ela do Pai é o Pai, evidente. Na dispensação do Filho, o agente é o Filho. Na dispensação do Espírito Santo, o agente é o Espírito Santo. E elas têm nome, e ele dá nome a essas dispensações, tá? Dá nome a essas dispensações. Mas não significa que porque o Pai é agente da dispensação do Pai, o Filho da dispensação do Filho, o Espírito Santo da dispensação do Espírito Santo, que eles não estão juntos, porque é só um, amém? Você já entende a doutrina da Trindade, né? Ele é só um, mas ele se revela em três. Por exemplo, aí nós vamos para o texto, Efésios 3,9 diz, e demonstrar a todos qual seja a dispensação. Dispensação do quê, gente? Tem alguém aí? Já foi embora o povo? Diga aí comigo já. Dispensação do? É assim que está escrito? Dispensação do mistério. Que desde os séculos, ou desde os tempos passados, esteve oculto em Deus que tudo criou. Então, que legal, né? A dispensação do Pai, o apóstolo Paulo diz que tem um nome. O nome dessa dispensação é a dispensação do mistério. Por que dispensação do mistério? Qual é o mistério? O mistério é Cristo. E Cristo vai ser revelado, né? Então, como eu falei, eles estão juntos, então ele aparece no Antigo Testamento os três, a revelação dos três, que é um na dispensação do Filho e do Espírito Santo. Então, vamos entender a partir do Gênesis capítulo 1. Vamos para Gênesis, já que ele está falando de mistério que estava oculto desde os séculos, que está se referindo ao passado. Vamos para Gênesis capítulo 1 e o versículo 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. Você já viu? O Pai. No princípio criou Deus os céus e a terra. Verso 2. E a terra era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus, você está vendo aí a revelação do segundo. O Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Né? E cadê Jesus? E disse Deus, haja luz. Deixa eu falar para vocês. Eu não sou o Roberto Carlos, mas essa luz só pode ser Jesus. Dá para dar um glória aí? Amém? Não, pastor, é Jesus. Olha só, presta atenção. Porque essa luz, ela ilumina. Mas quando nós olhamos lá em Gênesis 1, lá no capítulo 1 e o versículo... Meu pastor já sabe. Disse Deus, haja luminares. Ei, peraí. Aí Deus criou, quarto dia. Porque até então não tinha luz, né? Mas estava tudo iluminado. A luz iluminou. Disse Deus, haja luz. Então, Pai, o Espírito Santo e o Filho Jesus é a luz que ilumina o mundo. Aí ele diz assim, haja luminares. No capítulo 1, se você ler lá ele todo, que a gente muita coisa não dá para a gente destrinchar. Mas pelo menos 6 vezes no Gênesis, Gênesis
1 ali, destrinchando, a gente vê 6 vezes a palavra luz, 6 vezes, tá? Aí para ver separação, tal, vai passando, dias e anos, 14, 15, e seja para iluminar a expansão do céu, 16, e assim foi, e fez Deus os 2 grandes luminares. Quais são? O sol e a lua, o sol para iluminar, né, o dia e a lua para iluminar a noite, e fez as estrelas. Tá, então, para onde, já que o que a gente conhece na revelação bíblica é de que Jesus agora, ele é guardado, essa luz agora ela é guardada no seio do Pai, no seio do Pai. João 1, 18, João 1, 18, olha o mistério, Jesus, o mistério do Pai revelado. Deus nunca foi visto por alguém, mas o Filho unigênito que está no seio do Pai, este o fez conhecer. Quer dizer, então, o mistério, por que é mistério? Porque ele foi guardado por Deus. No seio, aonde foi guardado? No seio do Pai. Tá? Então, por que a gente vai ter essa revelação? João 1:1. Olha só, João capítulo 1, verso 1. No princípio era o verbo, e o verbo, no princípio, a palavra no princípio, no grego, tá? No hebraico, a palavra princípio é Gênesis, tá? Aí a gente vai entender, aqui João está querendo falar revelação, no princípio, tá? Então, o Gênesis, no hebraico, é Bereshit, e o que significa Bereshit? No princípio. Então, aqui João está se referindo a Gênesis 1. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. 2. Ele estava no princípio com Deus. 3. Todas as coisas foram feitas por ele, sem ele nada do que foi feito se fez. João 1:4. Vai andando. Nele estava a vida, e a vida era... O povo já foi embora, meu pastor? Nele estava a vida era... Então João está se referindo a Gênesis, e João está revelando o mistério que estava guardado no seio do Pai. Por quê? Porque esse mistério foi guardado no seio do Pai, e o sol e a lua fizeram o trabalho de iluminar, né? O que acontece? Aí João, o mesmo João que tem a revelação do Apocalipse, ele vai ver que ele vai entrar na nova cidade, a Nova Jerusalém, a cidade que ela já está na terra, que vai ser uma junção, céu e terra. O Senhor vai restaurar o que era no princípio, e aí ele dá uma outra revelação, ele diz assim, já não precisa mais, aleluia, não precisa mais do sol, porque o nosso Deus e o seu Cordeiro ilumina novamente, aleluia. Então, olha só o que ele vai falando mais adiante, né? E João, olha, outra observação, eu não disse que Gênesis 1 aparece pelo menos 6 vezes luz? Agora, se você conferir, no João 1, aparece 6 vezes luz. E João está se referindo a Gênesis 1. Aí você vai falando, vai passando, 4, 5, olha só. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. 6. Aí está falando sobre João, a gente já conhece. Passa para mim para o 7. Este veio para testemunho. Olha só, está usando testemunho. A dispensação e usando testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. 8. Não era ele a luz, quem? João Batista, mas veio para testificar da luz do Gênesis. 9. Ali estava a luz verdadeira que ilumina todo o homem que veio ao mundo. Então, daí já deu para a gente entender a revelação. E lá no 18, não foi 18 que eu falei? É que João vai dizer que essa luz, ela estava no seio do Pai, e agora ela foi, né, revelada. Nunca foi visto por alguém, o Filho unigênito. Então, Deus, para manifestar as suas dispensações, ele precisou, aprove a ele, trabalhar com testemunhas. Quem foram as testemunhas? As pessoas que viram, tá certo? Então, aqui na dispensação do Pai, nós vemos que a dispensação do Pai tem o nome de mistério, e o mistério é Cristo, que haveria de ser revelado, tá certo?
Agora, o que é dispensação? Dispensação, vamos entender. Dispensação, se lá na sua cozinha você tem uma dispensa, um armário. Então, lá nessa dispensa, você vai administrar, tá, o rancho. Aí você chega, coloca lá o rancho. No 15º dia, o rancho me vem terminar, que você está esperando administrar ele até o final do mês. Mas no dia 15 ele acaba, né? Não é assim? Não é que você é má administradora ou mau administrador, não, é porque acontece. Então você sabe que a palavra dispensação, no grego, oikonomia, e daí deriva o termo que nós conhecemos como economia, que é esse trabalho de administrar. Então nós entendemos que a dispensação, ela vem dizer para nós que o Pai, ele administrou o tempo, certo? E trabalhou com a dispensação e com as suas testemunhas, certo? Então, lá em Isaías 43:10, nós vamos ver que Deus, ele se refere às suas testemunhas, as testemunhas de Jeová. Vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, e o meu servo, a quem escolhi, para que o saibas e me creiais, e entendais que eu sou mesmo, que antes de mim Deus nenhum se formou, e depois de mim nenhum haverá. Quem são essas testemunhas? Somos nós? Não. Isaías 43:10, ele está dizendo, vós sois minhas testemunhas, assim, de Jeová, no original, e eles traduzem para Senhor, até mesmo porque os judeus não interpretam o nome Jeová, eles chamam Adonai, Senhor meu. Então, por isso a tradução Senhor, mas não desvalida de forma alguma. Sim, de Jeová. Então, quem são essas testemunhas? Vamos entender? Foram as pessoas que Deus tirou do Egito, se não me falha a memória, 600 mil homens. Foi isso, meu pastor? Me ajuda aí, meu pastor. Se eu estiver errado, o senhor pode me consertar. 600 pessoas, 600 homens, fora mulheres e crianças. 600 mil homens foram testemunhas. Por que eles foram testemunhas? Porque eles viram as 10 pragas no Egito. Porque eles viram Deus dizer, eu vou endurecer o coração de Faraó, e endureceu. Porque eles viram, depois das 10 pragas, eles saírem, e eles viram lá o mar se abrir, e eles também viram toda a mão, o cuidado e o poder de Deus, quando Deus vem e derruba as águas e mata Faraó e o exército egípcio, e eles vão para o deserto, e viram testemunhas oculares, eles viram a coluna de fogo à noite, a nuvem de dia, eles viram as codornizes, eles viram Deus descer o maná do céu, alimento, suprir, cuidar, fazer água jorrar da pedra. Amém, Senhor. Ele trabalhou a dispensação dele com o mistério, Cristo, e ele teve as suas testemunhas, testemunha de Jeová. Outras gerações vieram. Desses que saíram, só 2 testemunhas entraram na terra prometida. Quais foram essas 2 testemunhas? Josué e Caleb. É muito bom pregar para crente Bíblia. Josué e Caleb, únicas 2 testemunhas, único, que viram, certo? Tá, o relógio não está me ajudando, deixa eu correr. Deixa eu correr, porque eu sou assim, eu fico destrinchando, aí quando eu olho, já acabou meu tempo. Então, senão eu não vou ensinar os outros, né? Segunda dispensação, qual é a segunda dispensação? É Efésios capítulo 1 e verso 10. Efésios capítulo 1, verso 10. Como eu falei, o apóstolo Paulo não dá um ensino cronológico. Vocês veem que esse já é antes. Outro foi Efésios 3:9, esse é Efésios 1:10. Tá? Olha só. Efésios 1:10. De tornar a congregar em Cristo todas as coisas na dispensação da plenitude dos tempos. Tanto as que estão nos céus, como as que estão na terra. Tá? Então, a dispensação do Filho, a dispensação de Jesus, ela tem um nome. Qual é o nome da dispensação do Filho? Dispensação da plenitude dos tempos. Por que o apóstolo Paulo vai revelar? Porque ele não cai em contradição no ensino, né? Ele ensina também Gálatas
capítulo 4, é isso? Versículo 4. Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu filho, nascido de mulher. Não errou o ensino, tá certo. Nascido de mulher, só de mulher. Ele é a semente da... Ei, foi todo mundo embora, cadê o povo da igreja? A semente da mulher, não é a semente da mulher com o homem, é só da mulher. Então o ensino está certo. Nascido de mulher, nascido sob a lei, sim. A dispensação vai passar, agora entra a dispensação do Filho. Plenitude dos tempos. Como é que a gente vai entender que é plenitude dos tempos? Gente, nosso pastor sabe disso. Era a época que Jesus nasceu, foi no cativeiro romano. E aquela época, a Grécia era o berço do quê? Da filosofia. O berço da filosofia. Você quer um exemplo como foi tão favorável a dispensação? Já na dispensação da igreja, do Espírito Santo, você vê Paulo, ele vai dialogar em Atena, e ele é pego, porque na Grécia, a filosofia você não podia ensinar outra filosofia, que você era morto. Quando eles pegam o apóstolo Paulo, lá em Atena, aí eles levam para o Areópago, que é um teatro, e coloca ele num juízo. Ele é o réu. Se ele falar qualquer besteira ali, ele morre. O que é que ele faz? Ele tem a sabedoria do Espírito Santo ali. Perguntaram, fala aí, Paulo, você anda com outro ensino filosófico que não é o nosso? Ele disse, eu não, eu estou na mesma linha que vocês. Só por que você está na mesma linha que nós? Eu vi andando aqui, vi como vocês são supersticiosos. E eu olhei no meio do altar de vocês, um altar sem imagem, escrito assim, ao Deus desconhecido. Eu não estou fora da filosofia, é esse Deus que eu estou pregando a vocês. Então, a plenitude, Jesus nasceu na plenitude dos tempos, porque o diálogo era aberto ao ensino, à filosofia, entendeu? Então, Jesus, ele vem trazendo os seus ensinos, e aí as pessoas aquilo é mais fácil de ser levado, porque eles tinham a questão da discussão filosófica. Então a discussão filosófica era um prato cheio. Paulo chegava lá, pregava e convencia pelo poder do Espírito Santo, né? Outra coisa, as estradas. Gente, vocês já ouviram falar que romano não tem paciência? Romano não tem paciência. É trabalhador e não tem paciência. Então, como é que eram as estradas dos romanos? Pastor, não tinha uma curva. O que atrapalha a gente de chegar mais rápido nos lugares? É zigue-zague, gente, é curva, tanta curva. Se você for numa reta, você não chega mais rápido? Pois é, as estradas dos romanos, não sei se você sabia disso, se eles vissem um monte na frente deles, eles atravessavam o monte. Se tivesse um penhasco, eles botavam a ponte, chegava lá do outro lado do penhasco, mas atravessava, e eles só andavam na linha reta. Então, o que acontecia? A pregação do evangelho chegava mais cedo. A plenitude dos tempos, ó a sabedoria divina. Então, Jesus, ele é um mistério, mas agora ele é revelado, né? Ele é revelado. Então, Hebreus, se não me falha a memória, o capítulo 1, versículo 1, havendo Deus falado para nós, através dos profetas, vem agora falar-nos através de seu Filho, face a face. Não é assim? Que está lá no texto? Hebreus 1:1. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, os patriarcas, pelos profetas, a nós falou-nos agora aonde? Na dispensação do Filho, que começa a plenitude dos tempos, né? E a da graça. Nestes últimos dias, pelo Filho, Jesus. E as testemunhas de Jesus? Aí, nós somos testemunha de Jeová? Não, nós não vimos Jeová. Nós somos testemunha de Jesus? Não, nós não vimos Jesus. Mas Jesus falou para Tomé, Tomé, porque tu creste, me viste, creste? Mais bem-aventurado é aquele que não me viu,
mas creio. Então nós somos bem-aventurados, não somos? Sim ou não? Então nós não vimos, mas nós cremos. Então, na dispensação do Pai, teve as testemunhas. E na dispensação do Filho, Jesus, que é a dispensação da plenitude dos tempos, teve testemunha? Teve. Atos 1:8. Atos 1:8. Mas recebereis, Jesus disse assim, ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestido de poder, né? Vocês vão ser revestidos de poder. Recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós e ser-me-eis o quê? Testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. Testemunhas do Pai, testemunhas do Filho, testemunha de Jeová, testemunha de Jesus. Os testemunhas de Jeová, já foi todo mundo embora. Testemunha de Jesus também, já passou a época deles. Agora, a terceira dispensação, o apóstolo Paulo dá um nome a ela. A terceira dispensação, Efésios 3:2, Efésios capítulo 3, verso 2. Quem está aqui diz amém. Amém. Efésios 3:2. Se é que tendes ouvido a dispensação da graça de Deus. Você viu o apóstolo Paulo dizendo. A dispensação do Pai é a dispensação do mistério. Você viu? Está escrito aí. O pastor Paulo não está inventando nada. Dispensação do mistério. A dispensação do Filho, a dispensação da plenitude dos tempos. E a dispensação, se é que tendes ouvido a dispensação da graça de Deus, essa é a dispensação do Espírito Santo, é a dispensação da graça, ela é a dispensação do Espírito Santo. Por quê? Porque na dispensação do Pai, o agente é o Pai, na do Filho, o agente é o Filho, e na dispensação do Espírito Santo, o agente é Ele. Que quando Jesus está se despedindo, você lembra, se eu tenho que ir, porque se eu não for, o outro Consolador não virá. Então, eu estou indo, acabou a minha dispensação. Acabou a dispensação do Pai, eu cheguei. Acabou a minha dispensação, agora eu tenho que ir, e agora o agente dessa dispensação vem, ele tem que vir, né? Se é que tendes ouvido a dispensação da graça de Deus, que para convosco me foi dada. Tá? Vamos ver o verso 3. Como me foi este mistério manifestado? Como? Pela revelação, como acima em pouco vos escrevi. Quer dizer, o apóstolo Paulo está dando uma revelação do mistério, a dispensação do mistério, dispensação do Pai, a dispensação da plenitude dos tempos, a dispensação do Filho e agora a dispensação do Espírito Santo. Cada uma, Deus trabalha com as suas testemunhas, tá? Então, na dispensação do Espírito Santo, que é também conhecida como a dispensação, tem o nome da dispensação da graça, e que também nós podemos chamar de dispensação da igreja. Amém? Essa trabalhou com as suas o Senhor trabalhou com suas testemunhas, trabalha com as suas testemunhas. Quem são elas? Romanos capítulo 8, verso 16. Romanos capítulo 8, verso 16. O mesmo Espírito, você vê que esse Espírito é com E maiúsculo. Então, quando o Espírito é com E maiúsculo, está se referindo a quem? Ao Espírito Santo. Você já sabe disso. Então, o Espírito testifica com o nosso, Espírito com E minúsculo. Esse é o Espírito nosso. Então, olha que coisa tremenda, né? Olha que coisa tremenda. Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Aí nós somos corpo, alma e espírito. Aí Deus não fala com o corpo. Deus não fala com a alma. Aí Deus fala com o espírito. Aí Jesus falou isso para a mulher samaritana. Foi ou não foi? Deus está procurando os verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e verdade. Porque Deus é espírito, importa a Ele que os que o adorem em espírito e em verdade. Então, o mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito. Nós vamos entender isso. Que somos o quê? Filhos de Deus. Aí você diz assim, cadê a testemunha aí, pastor?
É sinônimo aí, ó. O que é testificar? Aí a gente vai lá no dicionário da língua portuguesa e vê que testifica é sinônimo de testemunha. Então, peraí, o Espírito de Deus testemunha com o nosso espírito. Então a gente não é testemunha do Pai. A gente não é testemunha de Jeová. A gente não é testemunha de Jesus. A gente é testemunha de quem? Do Espírito Santo. Nós somos testemunhas do Espírito Santo. E por sermos testemunha do Espírito Santo, nós temos algo grandioso, meu pastor. Sabe o que nós temos de grandioso? Mas tudo para a glória de Deus. É que nós somos a igreja. A igreja que Salomão não entendia. Salomão não foi o homem mais sábio? Aí ele foi escrever por inspiração divina, mas ele não teve a revelação. Foi o que ele disse. Quem é esta que sobe do deserto? Bonita, que nem a lua, radiante, que nem o sol, intrépida, como um exército com bandeiras. Ele perguntou quem é essa, porque ele diz, eu não sei quem é ela, mas hoje a gente sabe, é a igreja do Cordeiro, é nós que somos testemunhas também na dispensação do agente, o Espírito Santo, que esse Espírito Santo está em nós, habita em nós, e é Ele que nos usa, e quando nós pregamos o Evangelho, Ele convence o pecador do pecado, da justiça e do juízo. Amados, havendo compreendido as dispensações, o que esperamos mais? Só a volta de Jesus. A trombeta vai tocar, nossa missão estamos dando continuidade, porque a igreja primitiva foi testemunha de Jesus e passou para nós o cajado. E nós hoje pregamos no poder do Espírito Santo, sendo testemunhas e também tendo em nós essa revelação do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Então, que Deus continue abençoando a igreja do Senhor, em nome de Jesus. Dispensação do Pai, as suas testemunhas. Dispensação do Pai, dispensação do mistério. Dispensação do Filho, dispensação da plenitude dos tempos. Dispensação do Espírito Santo, dispensação da graça de Deus. Deus continue abençoando. Muito obrigado, em nome de Jesus.